Tem uma pergunta aqui de Paulo Lima. Pergunta: quais os tipos de idolatria temos hoje nas igrejas evangélicas? Ou seja, os tipos de idolatria. Que esse seria o segundo mandamento, né? Não farás para ti. E Ou vamos pode até ser até ler, o, né? o primeiro mandamento também, né? Não farás para ti mais escultura, né? A gente vai entrar nesse segundo mandamento e a gente pode falar a respeito disso aí, né? Quais os tipos de idolatria temos nas igrejas evangélicas, ou seja, os tipos de idolatria, né? Mesmo nas igrejas evangélicas que não tenham santos, imagens, né? Existe também idolatrias no meio evangélico, né? No meio evangélico. E a gente Sim. pode comentar aqui, né? Na leitura desse segundo mandamento aí. Eu até Eu também lembrei não. de dois, Sim, pode eu falar. até lembrei de dois versos que existe no meio cristão em idolatria, que é até sutil, né? Assim, embora a Bíblia fale, mas muitos aí passa desapercebido, né? E isso tem a ver com o estilo de vida, né? Tem a ver com o que você come e o que você bebe. A Bíblia também apresenta isso como uma idolatria, né? E a Uhum, maioria dos exatamente. cristãos tem ido nessa idolatria aí, né? Pois é. Infelizmente. E aí, vamos para o segundo mandamento agora? Sim, agora eu vou ler, né, aqui, né? Ou você quer ler? Eu não sei se você vai Muito bem. tem mais outros textos a complementar, mas pode ler. Esse agora acho que eu vou demorar, tanto para responder aí a pergunta do Paulo, como já os versos que eu tinha preparado aqui. Então, aqui diz assim, né? Aham. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, olha, o mandamento já diz, né? Não faça imagem e nem adore. A palavra de Deus, ela não para assim, ela não fica sem dar muitos detalhes, né? Até a própria palavra diz que as coisas reveladas nos pertencem. Então, o que Deus nos revelou, podemos assim aprender e estarmos inteiramente, né, informados da mensagem do ensinamento dele. Em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 15 em diante, diz assim, ó: Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo. Horebe, ou também, né, conhecido como Monte Sinai, Monte Horebe, então, onde o Senhor falou, né, os 10 mandamentos, entregou os mandamentos. Então, ó, guardai vossas almas, porque nenhuma figura viste, né, no dia que o Senhor falou, né, convosco no meio do fogo. Aí o verso 16 diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então veja só, aqui diz, olha, se guarde, né, para que você não faça nenhuma imagem, nem de homem, nem de mulher. Interessante que muitos têm feito isso, né? Imagens de homem, de mulher, os supostos santos que chegam a adorar. E também entra aí a questão dos animais, aí colocando como representações de divindades. Você vê na Índia mesmo, né? Existe deuses ali que têm forma de animais, que são adorados. O Senhor disse, olha, se guarde disso, né, de uma maneira diligente, para que você não se corrompa. E ele até fala aqui, ó, para que você também não levante os seus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e você seja impelido a se inclinar, né, e adorar. Então aqui ele já deixou bem específico, nem imagem nem de ser humano, nem de animais, nem dos astros, né? Não adore. Aqui na parte do livro diz assim, ó.
O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Então, mesmo que seja ao verdadeiro Deus, né, ao Deus criador de todas as coisas, só o fazer a imagem, né, já se tornaria pecado, né? Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelas quais adoravam a divindade, né? Não, aqui é só figuras, né, tal. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente, desviada da perfeição infinita de Jeová, seria atraída para a criatura em vez de o ser para o Criador, e rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente, degradar-se-ia o homem. Então, assim, é querer rebaixar, né, o próprio Deus, trazendo a figura de criaturas e de imagem, né? Seria uma provocação, uma tentação, vamos dizer assim, né? O Deus dos céus, né? A Bíblia declara, né? Eu estou acima nos céus, né? Eu acima dos céus eu vejo todos aí embaixo, né? E a gente criar uma imagem e toda vez que a gente passar por aquela imagem, a gente pensar que Deus está ali, que ali a gente pode falar com Deus, que ali a gente pode fazer uma prece, uma oração. É querer rebaixar, como diz aqui o texto, né? É desviar a mente, né, da perfeição infinita do Criador, né, de Jeová. Então, a Bíblia diz, né? Não farás para ti imagens de escultura, né? Ainda nesse mandamento, ele fez a pergunta aí sobre a idolatria, né? Nas igrejas, né? Será que no meio evangélico existe alguma idolatria? Ó, quando vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 7, diz assim: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar ou para se divertir. Então aqui diz que não se faça idólatras, né, como alguns deles, porque o povo se levantou, se assentou, melhor dizendo, para comer e para beber. Então, o comer e o beber pode ser idolatria, se tornar idolatria. Deus especificou, né, o que comer, né, o que beber. Ele falou o que é alimento, né, especificou o que é alimento. Então, quando você come determinados tipos de alimentos que não é para a glória de Deus, então você está praticando idolatria. E é interessante que o verso também fala sobre a questão que o povo se levantou para folgar, para divertir-se. Daí se encontra, se encaixa perfeitamente, melhor dizendo, a questão, Gleice, dos esportes. Porque os esportes foram para adorar os deuses, né, ali, né, os gregos, né, os esportes. Então, assim, hoje, a idolatria que há nos jogos aí. Então, as pessoas esquecem, né, que isso também é idolatria. E quando ainda tem outro texto aqui em Filipenses capítulo 3 diz assim, o verso 18 e o verso 19. Porque muitos atos que muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha, cujo Deus é o ventre. Então, no mandamento anterior, né, o primeiro mandamento, que fala não terás outros deuses, o ventre, para muitos aí tem sido um Deus. Porque eles têm comido e têm bebido, mas não é para a glória de Deus. E a comida tem se tornado aí um ídolo, né, para muitos. Tem comido coisas que não é da vontade de Deus. Tem entrado coisas no ventre, né, das pessoas que não é para a glória de Deus. Tem se tornado aí um ídolo. E as pessoas têm esquecido disso. Acho que, não, o corpo é meu, as minhas regras, né? Mas não é assim. A Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço, né? E devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Ainda no mandamento, Gleice, voltando aqui para o mandamento, né? O segundo mandamento, diz assim, ó.
Não te curvarás verso 5, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha, aqui diz que Deus ele visita, né, a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, né, que odeiam a Cristo. Aí daí, nesse mandamento é interessante, porque entra a questão, como é que é? Os pais pecam, isso passa para os filhos, né? Já que Deus disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos, né? Aqui até diz assim, né? O comentário aqui diz assim: visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles. Ó, os filhos podem sofrer aí com a consequência, né? Das más ações, das más escolhas aí dos pais, mas não são castigados pela culpa deles. O pai pecou, então agora eu vou receber a culpa desse pecado dele? Não, até vamos ver alguns textos bíblicos, né? E Uhum. faz menção disso, explica, né? A palavra de Deus explica. Aí aqui diz assim: a não ser, ó, mas não são castigados pela culpa deles, né? Pela culpa do pecado aí dos pais, a não ser que participe de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos, olha a questão aí do alimento, do comer e beber, né? Pode se tornar, como eu li no verso lá de 1 Coríntios, capítulo 10, pode se tornar idolatria. Apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidas como legado de pai a filho, até a terceira e quarta geração. Esta terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguir uma conduta de pecado. Então, as pessoas deveriam ficar aí, né, alertas, né? Os pais fizeram isso de errado, a gente pode ter consequência, mas também não vamos andar no caminho dos nossos pais. Mas o que é que a Exatamente. Bíblia diz, né, assim, a respeito da questão assim, o pai fez algo de errado, viveu uma vida errada, praticou pecados, como é que é? O filho também vai ser culpado por causa do pecado dos pais? Aqui o profeta Ezequiel no capítulo 18, é interessante que o profeta Ezequiel, juntamente com o profeta Jeremias, eles falam desse ponto. Aqui no capítulo 18, verso 2, ele diz assim: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, os dentes dos filhos se mancharam? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Aí ele diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que Pecado, pecar, amor. essa morrerá. Ainda ele diz mais. Aí ele diz assim: mas, o verso 19 do capítulo 18, ele diz assim: mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? É o pecado do pai. Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, o verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, olha, aquele que pecar é aquele que vai sofrer as consequências da culpa do seu pecado, né? Aquele que vai pagar pelo seu pecado. Ou seja, não tem essa, Adão pecou, então eu sou culpado pelo pecado de Adão? Ora, como isso? Né? A não ser que eu pratique o pecado dele, transgrida a lei de Deus, assim como ele transgrediu. Aí ainda diz mais, velho. Tem outro texto, Gleice, que eu até queria, se fosse possível, você abrisse aí. É Uhum. Deuteronômio capítulo 24, verso 16. Eu vou abrir aqui em Jeremias,
O profeta Jeremias, ele fala algo semelhante ao que o profeta Ezequiel falou, né? Muito parecido aqui. Ele diz assim, no capítulo 31, o verso 29, olha o que o profeta diz. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Aí o verso 30 ele diz assim, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Os que comerem, ou seja, dos que praticaram o mal, isso que ele quer ilustrar, né? Eles vão sofrer a consequência. Eis que dias vem, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí ele fala, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles validaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí qual é essa aliança? Que está dentro do contexto, né, que estamos falando aqui da lei de Deus e dos mandamentos. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então é interessante, né? Porque cada um vai sofrer as consequências. Eu não posso agora ser culpado do pecado do meu pai, da minha mãe. É isso que o Senhor ensina. Não tem essa assim do pecado original, né? Ah, a gente peca porque os outros pecaram. A gente peca porque Adão pecou. Não, cada um vai escolher diante da tentação do pecado se vai pecar ou não. Você pode ler o texto aí de Deuteronômio 24, né, capítulo 24. Verso 16. Isso. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Cada qual será morto pelo seu pecado. É como você falou aí, né? Então, Tem as consequências, né? Os pais pecam, os filhos podem sofrer pela consequência dos pecados dos pais, porém, o castigo final, não, a não ser que seus filhos pequem a ou culpa, sigam o né? exemplo, né? A culpa, né? Ou sigam o exemplo dos pais. Aí eles serão culpados, realmente, né? Dos pecados. Aí é interessante, porque o mesmo Deus que diz no segundo mandamento que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, no verso 6 ele diz assim, ó, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Olha, eu faço misericórdia até 1000 gerações, a milhares, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus tem prazer em abençoar. Deus não tem prazer em amaldiçoar ninguém, né? Uhum. Pois é. Você vê, né? Visitar a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração é muito diferente de fazer misericórdia até 1000 gerações, né? Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pois é.